Para Xion, capturar um gênio level 9 não era nem uma questão. Mesmo com físico God Tier, ele ainda é apenas um level 9. Que ameaça ele poderia representar? Eu já passei do limite do level 11 e ainda tenho suporte da nave. Se ele deixasse o garoto escapar, melhor seria voar direto para dentro de uma estrela. A distância diminuiu rapidamente. 1000 quilômetros. 500 quilômetros. 300 quilômetros. De repente, vários alertas vermelhos surgiram no HUD da nave. O coração de Xion disparou. O quê? Um alerta de ameaça em uma nave level 11, por causa de um level 9. Um sorriso empolgado apareceu em seu rosto. Um físico superestelar level 9 capaz de acionar sensores de perigo? Perfeito. Quanto maior o potencial, maior o valor. Haha. Ele olhou para a nave menor. Lá estava Lu Seng. Mãos nos bolsos. Olhar frio. Por um instante Xion ficou surpreso com aquela calma. Mas a ideia do bilhão reacendeu o brilho em seus olhos. Ele parou diretamente diante de Lu Seng. Garoto, você realmente teve coragem de me esperar aqui. Não tem medo de morrer? Engraçado, você me faz sentir a mesma tensão que sinto lutando contra alguém do meu próprio nível. Gosto desse espírito, Xion zombou. Qual é o seu nome antes de eu te capturar? Lu Seng respondeu friamente, Lu Seng. Agora para de falar e venha lutar. Xion sorriu com raiva. Muito bem. Quer apanhar tão rápido assim? Então vamos. Imediatamente, correntes distorcidas de energia começaram a se reunir ao redor dele. Um enorme vórtice se formou. Xion sorriu orgulhoso enquanto o espaço ao redor dele se distorcia. Sinta-se honrado. Você é digno de ver esse poder antes de ser derrotado. Lu Seng observava calmamente. Incrível. Esse é o seu golpe final. Xion continuou provocando. O que foi? Finalmente com medo? Você é só um level 9. Um inseto diante do poder que eu possuo. Isso acaba em um instante. Ele liberou sua técnica. Um gigantesco vórtice de energia apareceu no espaço. No centro. Um buraco negro artificial. Pronto para esmagar tudo. Lu Seng observou a técnica. Suor apareceu em sua testa. Esse poder realmente está perto do level 11. Mas logo seu rosto mostrou decepção. Na verdade, olhando melhor, isso é bem fraco. Lu Seng respirou fundo. 3.650 células imortais se acenderam ao mesmo tempo dentro de seu corpo. O mapa estelar do Taiyan Divine Domain apareceu. Seu braço se transformou em ouro incandescente. Então ele fechou o punho. Esse seria o primeiro soco completo de Lu Seng após alcançar o level 9. Quando o golpe foi lançado, a escuridão do espaço parecia desaparecer. A realidade foi rasgada como papel molhado. Esse soco ultrapassou os limites do mundo. O verdadeiro Domain of Destruction finalmente nasceu. Os olhos de Xion se contraíram. Seus instintos gritavam para fugir. Isso é impossível. Ele é level 9. Mas era tarde. Por um instante, tudo ficou silencioso. Xion olhou para o próprio lado. Seu cérebro não conseguia entender. Seu braço simplesmente desapareceu. Então veio o estrondo. Bum! O espaço ao redor dele entrou em colapso. Beep! 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 O alarme da nave ecoou. Viper olhou para o console, horrorizada. O sinal de vida de Xion havia desaparecido. A verdade finalmente ficou clara. Xion estava morto. Um especialista no pico do level 10, eliminado por um jovem level 9. Com um único golpe. Até Lu Seng ficou um pouco surpreso. Ele olhou para o próprio punho dourado. A onda de choque tinha atingido até a lua. A superfície dela estava se quebrando. Lu Seng coçou a cabeça. Droga, acho que exagerei um pouco. E agora,
Como vai ser o festival do meio-outono? O que exatamente acabou de acontecer aqui? Ele perguntou ao vazio ao redor, sentindo uma estranha sensação de anticlímax. Disseram que ele era uma potência pelo menos 20 vezes mais forte do que eu. Então por que ele estava tão completamente indefeso? Eu só dei um soco de verdade e ele já sumiu. Um toque leve, e ele simplesmente evaporou. Lu Seng realmente tinha subestimado o nível assustador da própria evolução. Seu corpo marcial havia sido totalmente remodelado, e seu Enduring Star Body tinha evoluído para o Enduring Star Supreme Body. Com 3.650 células imortais acendendo a centelha divina, ele construiu um sistema de poder totalmente novo, o mapa estelar do Solar Divine Domain, uma técnica pertencente ao 15º nível do Vanguis Martialdão. Mesmo sem usar energia mental, sua presença física bruta agora dominava completamente o nível 10, superando em muito suas capacidades antes de receber a herança. Quando eu ainda estava apenas no nível 8, já conseguia lutar de igual para igual contra o Azur God de nível 10, pensou Lu Seng, recuperando a confiança. Agora que oficialmente avancei para o nível 9 e reconstruí minha base, não existe motivo lógico para eu não conseguir matar um oponente de nível 10 com um único golpe. Pelo visto, não importa o nível deles, um soco já é o suficiente para apagar qualquer um. Como eu imaginei, não é que meus oponentes sejam particularmente fracos, murmurou Lu Seng, soltando um suspiro baixo enquanto flexionava os dedos. É simplesmente que eu fiquei forte demais para esse nível de batalha. Lu Seng passou por uma metamorfose completa, deixando para trás suas limitações mortais e avançando em direção à santidade em um único salto milagroso. Depois de uma evolução dessas, se ele ainda não tivesse poder para agarrar as estrelas ou capturar a lua, seria um fracasso imperdoável em seu caminho. Ele olhou novamente para a superfície lunar rachada, com as fissuras ainda brilhando com energia residual. Lu Seng tomou uma decisão rapidamente. Acho melhor consertar essa bagunça antes de voltar. Não seria nada legal estragar o festival do meio-outono porque a lua se despedaçou enquanto eu estava aqui. Ele começou a concentrar a mente, direcionando sua intenção para os destroços celestes. Depois de canalizar um fluxo preciso de energia mental para os fragmentos da lua flutuando no espaço, o jovem observou enquanto eles lentamente começavam a se juntar novamente. Ele assentiu satisfeito quando as peças voltaram ao lugar, mantidas unidas puramente pela força da sua vontade. Isso deve resolver, comentou ele, recuando um pouco para admirar o resultado. A lua, agora remendada e estabilizada pela intervenção do jovem, parecia boa o bastante para quem estivesse olhando da superfície do planeta. De repente, um arrepio de intuição alertou Lu Seng sobre uma ameaça se aproximando. Da escuridão de uma nave distante, um enorme feixe concentrado de luz roxa violenta explodiu pelo vácuo, vindo direto em direção ao seu coração com intenção mortal. Era um disparo aterrorizante de energia térmica pura, lançado pelas baterias principais da nave Devil Claw, projetado para incinerar cidades inteiras em um único ataque. Dentro da sala de controle de alta tecnologia, Viper tinha levado todos os sistemas de ataque da nave ao máximo. Seus olhos estavam vermelhos e arregalados, fixos na tela de alvo enquanto ela acompanhava a silhueta de Lu Seng. Viper apertou os dentes com tanta força que começaram a doer, enquanto sua mão batia no comando manual de disparo. Ela estava usando a violência das armas da nave para descarregar o medo gelado e indescritível que havia tomado sua alma. Esse é um canhão de energia de nível 11 no máximo, ela sibilou entre os dentes. Eu me recuso a acreditar que você vai sobreviver a isso. Quando aquele feixe aterrador de luz com bordas carmesim finalmente engoliu a figura do jovem com precisão, Viper soltou um suspiro trêmulo de alívio. Aquela era uma arma de destruição em massa, famosa por vaporizar instantaneamente qualquer coisa abaixo do nível 11, até verdadeiras potências de nível 11 jamais ousariam receber um disparo desses de frente. Finalmente acabou, tem que ter acabado, ela sussurrou, um frágil fio de esperança surgindo em seus olhos enquanto encarava a explosão de luz na tela. Mas quando o brilho ofuscante começou a desaparecer, transformando-se em uma nuvem de fumaça luminosa e poeira cósmica, Lu Seng ainda estava de pé. Completamente calmo, flutuando no silêncio do espaço, sem o menor sinal de pânico.
Na tela de controle da ponte, as câmeras automáticas ampliaram a imagem de Lu Seng em um estado aparentemente trágico. A energia escaldante realmente havia atingido o alvo, atravessando parte do seu torso e braço. Uma grande área carbonizada no peito e quase metade do bíceps tinham sido corroídas, revelando o branco puro do osso sob a carne queimada. Ao ver o estado mutilado de Lu Seng na tela de alta definição, o medo de Viper foi momentaneamente substituído por uma arrogância cruel. Haha! Bem feito, seu monstro, ela gargalhou. Vai e apodrece no vazio junto com o meu Lorde. Mas antes mesmo que a gargalhada dela chegasse ao auge, Lu Seng começou a se recuperar. Cada ponto de luz em seu corpo explodiu com um brilho semelhante ao do sol, e sua biologia começou a gerar agressivamente nova carne e sangue a partir do nada. A risada triunfante de Viper morreu na garganta quando uma cena de puro horror biológico se desenrolou diante de seus olhos. Das bordas irregulares das feridas abertas, incontáveis fios de músculo vermelho começaram a brotar a uma velocidade visível a olho nu. Eles se contorciam como serpentes vivas, se entrelaçando e se enrolando ao redor do osso exposto, regenerando o braço e o peito com uma velocidade divina inimaginável. O sorriso cruel no rosto de Viper congelou, rachou e depois se despedaçou em puro terror. Seus olhos quase saltaram das órbitas ao testemunhar aquela regeneração impossível. Seu rosto estava encharcado de suor frio, e sua voz virou um gaguejar desesperado. Como? Como isso é possível? Nenhuma forma de vida deveria conseguir se recuperar disso. Quase em um piscar de olhos, todo o corpo de Lu Seng voltou ao estado perfeito, sem sequer uma cicatriz marcando onde a energia havia atingido. Os pontos dourados de luz em sua pele projetavam padrões brilhantes no vazio, dando a ele uma aura divina e intocável. Viper pressionou o rosto contra o vidro frio da tela, sua respiração embaçando a superfície enquanto gritava em total incredulidade. Que tipo de monstro você é? O jovem Lu Seng flexionou o braço recém-regenerado, testando a tensão dos músculos. Um ataque de nível 11 realmente é diferente, murmurou para si mesmo, lembrando da sensação. Ele carrega uma pequena parte do poder das regras do universo. Até o meu Enduring Star Supreme Body não consegue anular completamente um impacto direto desse nível. Interessante. Muito interessante, continuou ele, com um leve sorriso. Ao mesmo tempo, os pelos da nuca de Viper se arrepiaram. Ele é só nível 9, ela gritou para a ponte vazia. Como um nativo de nível 9 pode ter uma capacidade de regeneração divina dessas? Um segundo antes da nave disparar, Lu Seng já tinha sentido o ataque chegando. Mas como a ameaça parecia controlável, ele escolheu outro caminho. Confiando no fato de que suas células imortais poderiam revivê-lo até a partir de uma única gota de sangue, ele deliberadamente deixou o feixe atingi-lo. Ele queria testar o limite máximo da resistência do Enduring Star Supreme Body. O resultado foi esclarecedor, ainda que não totalmente satisfatório. Seu corpo foi destruído até restar apenas o esqueleto, mostrando exatamente onde estavam seus limites atuais. Viper engoliu saliva seca inconscientemente enquanto sua mão tremia ao avançar novamente para os controles. Ela bateu a palma no botão vermelho com desespero frenético. Droga! Eu não acredito que você seja imortal. Eu vou te transformar em cinzas. Potência máxima. Dispare tudo, ela gritou. Em resposta, a nave Devil Claw ao longe começou a vibrar violentamente enquanto preparava um segundo ataque ainda maior. Um canhão com vários quilômetros de diâmetro sob o casco começou a brilhar com um calor aterrador, reunindo uma quantidade massiva de energia. Ao ver a abertura vermelha incandescente, os olhos de Lu Seng brilharam com uma empolgação predatória. Lá vem de novo. Vamos ver se eu me saio melhor dessa vez. Bum! Um segundo feixe de energia carmesim, ainda maior e mais concentrado que o primeiro, avançou rugindo em sua direção. Que coisa irritante, comentou Lu Seng, agora com um tom levemente impaciente. Não estou com vontade de levar esse golpe uma segunda vez. Desta vez, ele não tinha intenção nenhuma de servir de alvo. Enquanto o feixe carmesim se refletia em suas pupilas, ele avançou no vácuo e lançou seu próprio soco. Dentro do corpo de Lu Seng,
as 3.650 células imortais floresceram com um brilho celestial ofuscante. O mapa estelar do Taiyan Divine Domain brilhou com tanta intensidade que parecia superar o próprio Sol próximo. Padrões dourados explodiram de sua pele, formando tatuagens luminosas que se espalharam por seu torso e membros. Esse soco carregava um poder vasto e primordial que não apenas rasgou o vazio, ele o despedaçou. Foi um golpe ainda mais devastador do que aquele que matou Xion. Isso aconteceu porque esse golpe representava o pico absoluto dos Five Reals. No momento em que lançou o soco, Lu Seng sentiu uma mudança profunda em sua compreensão do universo. Antes, os Five Reals permitiam que ele percebesse e seguisse as veias celestiais da realidade. Agora, seu próprio punho era a trajetória que definia essas veias. Ele não estava mais apenas obedecendo ou utilizando as regras, ele estava controlando elas. Sua vontade havia se tornado a própria regra. No momento em que o punho colidiu com o feixe de energia, todo aquele setor do espaço foi instantaneamente coberto por uma nuvem nebulosa de poeira dourada e luz pulverizada. Momentos antes, dentro do coração da Devil Claw, Viper tinha acabado de iniciar a sequência do segundo disparo e se jogado na cadeira de comando, exausta pelo próprio terror. Ela olhou para a tela esperando ver apenas o vazio onde o garoto estava. Mas sua expressão rapidamente se transformou em puro choque. Ela ficou ali paralisada, pensando, como isso é possível? Completamente atônita, Viper viu um único corpo humano enfrentando uma arma espacial dedicada. Ele realmente é só nível 9, ela sussurrou para as sombras. Força humana contra um canhão de aniquilação de nível planetário, ele ainda pode ser considerado da mesma espécie? Depois do choque inicial, uma onda de terror sem precedentes explodiu do fundo do seu coração como um geyser incontrolável. O que Viper acabou de testemunhar? Ela viu aquele jovem alto, quase divino, lançar um soco que destruiu fisicamente o ataque de um canhão de aniquilação de energia de nível 11. Essa demonstração de poder bruto era 10 vezes mais assustadora do que o golpe que matou Xion. Na tela principal da ponte, Lu Seng, alto, bonito e mantendo uma postura absurdamente relaxada, agora voava lentamente em direção à nave. Seu olhar era firme e penetrante, como se atravessasse o casco blindado da Devil Claw e encarasse Viper diretamente. Nos olhos dele havia um desejo ardente, como um predador que finalmente encontrou sua presa. A enorme nave de nível 11, mesmo com suas espessas camadas de liga avançada, de repente não dava mais nenhuma sensação de segurança para Viper. Ela se desesperou no console, tentando encontrar alguma maneira de impedir aquele deus demoníaco de alcançar a nave. Infelizmente, antes que seus dedos encontrassem uma solução, uma gigantesca onda de energia mental atravessou o casco como se fosse papel e invadiu a cabine. Ela cortou seu ser como uma lâmina invisível, e a última coisa que Viper viu foi o mundo ficando vermelho enquanto o sangue começava a escorrer de seus olhos e boca. Um único batimento depois, a luz desapareceu dos olhos de Poison Scorpion, e ela se transformou em um cadáver frio e sem vida, seu corpo caindo pesadamente no chão metálico da ponte. O silêncio que se seguiu era pesado, quebrado apenas pelo zumbido dos sistemas de suporte de vida da nave moribunda. E assim, ela partiu para vender sal no além eterno, vagando no vazio do pós-vida com uma expressão de incredulidade ainda estampada no rosto. Em seus últimos momentos, ela não conseguiu compreender o poder esmagador que havia apagado sua existência com tanta facilidade. Meio minuto se passou em um silêncio estranho até que a escotilha principal da nave se abriu automaticamente com um chiado, e Lu Seng entrou com uma expressão calma e tranquila. Seu passo era lento e despreocupado, tão casual que parecia que ele estava apenas voltando para sua própria casa, e não entrando em uma nave inimiga capturada. Sua sede por batalha havia sido momentaneamente saciada, e ele não via motivo para prolongar a farsa, era hora de encerrar esse jogo de uma vez por todas. Ao entrar na ponte da Devilcla, a primeira coisa que Lu Seng fez foi procurar o bracelete de armazenamento espacial de Poison Scorpion. Ele pegou o artefato e fez uma verificação rápida do conteúdo, ficando extremamente satisfeito com o resultado. Meus agradecimentos pelos despojos, murmurou para a sala vazia, percebendo que a quantidade de cristais de energia era quase o dobro da soma dos dois adversários anteriores. Claramente ela era uma mulher prática e muito econômica.
Então é assim que é uma nave interestelar de alto nível, refletiu Lu Seng, observando os enormes compartimentos de carga cheios com mais de 11.800 toneladas de cristais de energia. Ele ficou especialmente impressionado ao descobrir que cristais negros raros representavam 1/3 de toda a massa, uma fortuna absurda. Considerando que a densidade energética de um único cristal negro era 100 vezes maior que a de um cristal branco, um cálculo rápido mostrou que seu ganho real de energia tinha aumentado várias ordens de magnitude. Lu Seng se acomodou no assento principal de piloto da Devilcla e esticou os braços, sentindo uma profunda satisfação. Ao olhar pela janela reforçada para o enorme casco impecável de sua nova aquisição, um antigo provérbio surgiu em sua mente: mãos trabalhadoras criam riqueza. Parecia a descrição perfeita, cheia de ironia, para sua situação atual, mesmo sendo um nativo de uma civilização marcial de baixo nível, seu esforço finalmente estava dando frutos. Se continuasse se dedicando com tanta sinceridade, uma vida próspera certamente estaria ao seu alcance. Ele decidiu que era hora de entrar em contato com os Algi, o Jidao Marchalcente. Aqueles invasores claramente eram apenas piratas espaciais predatórios, e como líder regional que cobrava taxas de proteção a cada décadas, Algi tinha a responsabilidade de proteger os planetas sob sua jurisdição. Já me esforcei tanto resolvendo os problemas dele, pensou o jovem, acariciando o queixo com um sorriso convencido, com certeza ele me deve uma recompensa generosa. Na sua imaginação, Lu Seng já conseguia ver Zalgi se curvando em agradecimento, com a voz cheia de admiração. Lu Seng, essa vitória inteira só foi possível graças à sua intervenção incomparável. Por favor, insisto, escolha qualquer tesouro lendário do meu cofre pessoal como prova da minha gratidão. Justo quando ele estava perdido nesse devaneio de recompensas, um alarme agudo de alta frequência rasgou o silêncio da cabine. Aviso! Aviso! A nave foi travada por uma assinatura de alta energia desconhecida. Lu Seng saiu do devaneio e piscou confuso para os painéis piscando. Que diabos está acontecendo agora? Ele não conseguia entender nenhuma palavra da escrita alienígena nas telas, mas o pulso frenético das luzes vermelhas já dizia tudo: uma nova ameaça havia chegado. Naquele exato momento, um formigamento de intuição percorreu a testa de Lu Seng, acompanhado por uma vibração profunda em seu peito. Um instante depois, um feixe brilhante de luz azul cortou o vazio escuro. Lembrava o fogo carmesim que Poison Scorpion havia lançado antes, mas essa energia azul era infinitamente mais concentrada e aterradora. Antes que Lu Seng pudesse reagir, sua visão foi engolida por um clarão branco. O feixe atingiu a Devilcla com precisão cirúrgica, incinerando o enorme casco em uma explosão de faíscas e metal derretido. Preso no centro da explosão, o corpo de Lu Seng foi instantaneamente reduzido ao esqueleto, deixando apenas ossos brancos brilhantes flutuando entre os destroços. Droga, sua consciência resmungou através da dor. Acabei de me regenerar e já fazem isso de novo? Isso está virando um hábito irritante. Enquanto seus olhos esqueléticos observavam o vazio ao redor, Lu Seng viu algo à distância que fez seu foco se intensificar imediatamente. 4 silhuetas distintas surgiram da escuridão do espaço, aproximando-se dos destroços. À frente estava uma figura imponente de 3 metros de altura, com um corpo robusto como uma montanha, vestindo uma armadura de combate brilhante e refinada. Ele olhou para os restos em chamas da Devilcla com indiferença gelada antes de dar uma ordem calma e cruel: isole imediatamente todo esse campo estelar. Todos os membros da gangue de Xion devem ser eliminados sem exceção. Não deixem ninguém vivo para contar a história. Os 3 subordinados atrás dele baixaram a cabeça ao mesmo tempo. Como desejar, Sua Excelência, Enforcer Fauarlan. Assim que a ordem foi dada, os 3 guerreiros começaram a vasculhar os destroços da Devilcla como abutres sobre uma carcaça. Enquanto isso, o esqueleto branco carbonizado de Lu Seng continuava flutuando silenciosamente entre os fragmentos, praticamente ignorado pelos recém-chegados. O jovem imediatamente iniciou sua recuperação, e seus ossos começaram a vibrar com poder regenerativo. Isso é realmente ridículo, resmungou por dentro. Eu me mato de trabalhar só para conseguir um pouco de riqueza, e é isso que eu ganho em troca.
Lu Seng estava realmente confuso com essa escalada repentina. Ele tinha sido extremamente cuidadoso para garantir a nave sem causar sequer um arranhão, chegando até atrair Xion para uma armadilha só para manter a nave intacta. Todo aquele planejamento cuidadoso e esforço finalmente tinham lhe rendido uma nave espacial completa e de alto nível como recompensa de guerra. E então, do nada, um intruso apareceu e transformou seu novo prêmio em sucata com um único disparo. Ele tinha sido reduzido a um simples esqueleto em um piscar de olhos. Enquanto o corpo de Lu Seng se reconstruía rapidamente, ele fechou os punhos recém-formados, ainda tremendo. Será que esses recém-chegados arrogantes realmente não faziam ideia de que aquela nave agora já era legalmente propriedade dele? Eles têm alguma ideia do sangue, suor e esforço que eu coloquei para conseguir aquela nave? Rugiu o jovem em sua mente, cheio de raiva. Eles não percebem que eu estou tentando juntar dinheiro suficiente para comprar uma Life Star para o meu povo. Uma chama ardente de pura fúria se acendeu no fundo do coração de Lu Seng. Lu Seng fixou o olhar no homem de armadura elegante, sua voz ecoando no plano mental com uma calma pesada. Ei! Isso ainda não acabou. Vocês acabaram de destruir minha propriedade, e vão me compensar por cada cristal perdido. O homem à distância parou por um momento, surpreso com a ousadia daquele sobrevivente flutuando no espaço. O homem bonito de meia-idade vestindo armadura de combate prateada piscou surpreso, estreitando os olhos enquanto focava em Lu Seng. Ele levantou a mão e tocou levemente nos óculos táticos transparentes, ativando uma varredura rápida para analisar os dados do jovem estranho diante dele. Valor de combate espacial de apenas 150. E o cultivo dele é só nível 9. Fal Arlan franziu levemente a testa, pensando rápido. Desde quando a gangue de Xion começou a recrutar lixo de nível 9? Ele é algum recruta novo que pegaram por aqui? Ele estava completamente confuso, independente das exigências que o garoto gritava. A confusão do enforcer só aumentou quando a aura que saía de Lu Seng começou a mudar. Começou como uma pequena faísca, mas logo virou um incêndio furioso, expandindo para fora com um impulso violento que parecia empurrar a própria escuridão do espaço. Espera, o valor de combate estelar dele subiu para 153, mas ele ainda continua no nível 9 Star, murmurou o homem de meia-idade. Eu já revisei os arquivos da organização do Scarlet Emissary várias vezes, eles nunca mencionaram um membro 9 Star com uma presença dessas. Será que ele realmente entrou para o grupo só hoje? De repente, no visor tático de Fal Arlan, a silhueta do jovem ficou borrada. Sua velocidade aumentou de forma explosiva, transformando-se em um rastro brilhante de luz dourada que atravessou a distância em uma fração de segundo. Nesse momento, a aura de Lu Seng já não parecia uma simples chama. Era um incêndio cósmico completo, um sol furioso queimando com a ira de um deus ofendido. Através dos óculos táticos, Fal Arlan assistiu horrorizado enquanto o valor de combate associado àquela luz dourada começava a disparar de forma absurda. De 153, os números ultrapassaram 1000 e continuaram subindo. O que? O homem soltou, perdendo a compostura. Um 9 Star gerando valor de combate acima de 1000? Isso nunca aconteceu. Não é à toa que chamou a atenção do Scarlet Emissary. A surpresa inicial rapidamente virou choque verdadeiro quando os números continuaram subindo loucamente. Em poucos segundos, o valor de combate da luz dourada ultrapassou vários milhares e passou dos 10.000 sem mostrar nenhum sinal de parar. Passou de 10.000? Isso é impossível para alguém nesse nível de cultivo, gritou Fal Arlan enquanto olhava os dados correndo na tela. Quanto mais Lu Seng se aproximava, mais os números disparavam, como se sua própria presença estivesse quebrando os sensores. Valor de combate, 40.000. Os sensores dispararam a atualização, os números piscando de forma instável enquanto a luz dourada se aproximava. E não parava de subir. Valor de combate 50.000. 90.000. À medida que o número se aproximava rapidamente de 99.999, o rastro dourado ficou tão brilhante que era quase impossível olhar diretamente, irradiando um calor que começou a distorcer o espaço ao redor. Finalmente, o valor exibido nos óculos de Fal Arlan ultrapassou 1 milhão por um breve instante, antes que toda a tela piscasse e reiniciasse.
O valor caiu para zero enquanto vários alertas ecoavam. Erro do sistema. Estouro de dados. A luz dourada parou de repente bem diante dele, revelando um jovem majestoso coberto de padrões divinos, sua aura lembrando um deus primordial enquanto levantava a mão para desferir um soco devastador. Nesse momento, Fauarlan estava completamente abalado, com os olhos arregalados de choque. Um valor de combate acima de 10.000 já é absurdo, mas quebrar o limite totalmente? E com o cultivo preso em Nine Star? Ele perdeu a compostura e soltou. Um Nine Star que quebra o limite de valor de combate em um único surto? Isso é piada? O soco que Lu Seng lançou fez o próprio vazio colapsar em uma singularidade, liberando incontáveis relâmpagos negros. Ao mesmo tempo, 28 sóis dourados surgiram ao redor de Fauarlan, formando um enorme forno celestial capaz de derreter estrelas. Era o Unseen Five Quarters Heaven and Earth Divine Furnace, uma técnica de nível 11 que evocava evoluções míticas. Originalmente o limite era 10 sóis, mas após herdar o Constant Star de nível 15 de Wang He, Lu Seng quebrou esse limite, permitindo que a técnica evoluísse para algo muito mais assustador. A voz de Lu Seng saiu como um rugido pesado, seus olhos queimando com uma luz vermelha de vingança. Você destruiu minha nave. Aquela era a riqueza que eu consegui com tanto esforço e você transformou em poeira espacial. Agora você vai pagar por tudo que tem. A técnica evoluiu ao ponto de invocar a essência de bilhões de estrelas, acompanhada pelos gritos etéreos de corvos dourados e um calor capaz de queimar um campo estelar inteiro. Agora eu só consigo manifestar 28 sóis, mas isso é só o começo. Em breve serão 1.000, 10.000, 100.000. Lu Seng lançou o soco como um verdadeiro senhor da luz enquanto os 28 sóis giravam ao redor de Fauarlan. Bang! Os 28 sóis giraram furiosamente, liberando uma onda de calor que transformou o vazio em um oceano derretido. No centro desse inferno estava o punho de Lu Seng. Fauarlan, tomado por terror e raiva, conseguiu levantar sua lâmina longa e desferir um golpe descendente capaz de cortar a própria aurora do campo estelar. Seguindo as regras do universo, a luz da lâmina destruiu 3 dos sóis dourados e desviou por pouco o soco de Lu Seng, gerando uma explosão ensurdecedora que se espalhou pelo setor. O Enforcer manteve sua posição com a lâmina na mão, seu corpo inteiro irradiando uma aura aterradora que fazia o próprio vácuo se curvar. Cada movimento dele parecia perfeitamente sincronizado com as leis fundamentais do universo. Enquanto Lu Seng flutuava em silêncio, concentrado, Fauarlan enfrentava uma tempestade de dúvida e medo dentro do próprio coração. Eu preciso usar minha força máxima só para impedir o avanço desse garoto, percebeu horrorizado. Desde quando o Scarlet Emissary tem um membro tão monstruoso assim? O homem de meia-idade rangeu os dentes cheio de raiva, com o orgulho ferido por ser forçado a ficar na defensiva diante de um simples jovem. Maldito verme estelar, cuspiu Fauarlan. Mesmo tendo conseguido bloquear o soco com um golpe de espada, seu alarme interno só aumentava. Ele podia afirmar com certeza absoluta que o jovem à sua frente tinha apenas cultivo Nine Star, já que não havia nenhum traço das Rules of Heaven and Earth integrado ao corpo dele. Essa ausência de regras internas provava que Lu Seng nem sequer tinha dado o primeiro passo da assimilação da forma dármica, marca registrada dos verdadeiros especialistas de alto nível. Mesmo assim, apesar dessa desvantagem técnica, o jovem conseguia usar seu corpo mortal para enfrentar de frente um mestre de nível 11. Sem conseguir mais conter o desespero, Fauarlan preparou seu golpe final, reunindo energia estelar e o enorme poder do céu e da terra ao redor. Lu Seng, vendo aquela enorme concentração de energia, sentiu suor frio escorrer pela testa. Mesmo assim, ele não recuou. Em vez disso, os dois se transformaram em rastros de luz e avançaram um contra o outro com força capaz de abalar mundos. Rumble, rumble, rumble. As colisões entre seus poderes transformaram todo o campo estelar em um mar caótico de fogo e regras quebradas, e a luz da batalha podia ser vista a parsecs de distância. Quando a luz finalmente diminuiu, Lu Seng ficou parado com as roupas rasgadas, recolhendo o punho ainda fumegante enquanto observava o homem de armadura. Então essa é a verdadeira força de um nível 11, comentou.
Um verdadeiro especialista de artes marciais de nível 11 está muito acima daqueles piratas estelares que eu derrotava com um soco só. Você é facilmente o oponente mais forte que eu já enfrentei, seu verme de armadura prateada. Mas e daí? Disse Lu Seng calmamente, com voz fria. Mesmo sendo um especialista de nível 11, isso não te dá o direito de destruir a propriedade dos outros sem motivo. Você ainda me deve aquela nave. Assim que terminou de falar, o brilho dourado nos olhos de Lu Seng desapareceu, substituído por uma camada profunda e cinzenta. Depois de alcançar o nível 9 Star, essa era a primeira vez que ele entrava completamente no estado transcendente de Martial God. Fal Arlan lançou um golpe desesperado carregado com regras de nível 11, mas para seu horror ele só conseguiu penetrar meio metro na aura defensiva de Lu Seng. O corpo físico do jovem agora rivalizava com uma arma estelar de nível 10 em densidade, quase alcançando o padrão de nível 11. O homem de meia-idade finalmente percebeu, isso não era apenas treinamento, o garoto possuía um físico de forma de vida avançada que desafiava toda a lógica. Envolto em chamas cinzentas e fúria divina, Lu Seng avançou em sua forma de Martial God. Malditos piratas estelares, rugiu Fal Arlan em sua mente, focando completamente naquele jovem aterrador que estava prestes a atacá-lo novamente. Fal Arlan se viu paralisado diante de uma realidade que desafiava toda a lógica. Ele simplesmente não conseguia entender como uma entidade de nível 9 podia interceptar com as próprias mãos um golpe de nível 11 carregado com regras, e ainda contra-atacar com um soco que quebrava limites. Se ele mesmo não estivesse sentindo o impacto devastador no próprio corpo, teria descartado essa história como a loucura de algum maluco. No punho cerrado de Lu Seng, 30 pequenos corpos celestes se comprimiram violentamente, suas órbitas girando até formar a silhueta brilhante de um Golden Crow de 3 patas. Era a verdadeira manifestação do Heaven End Arf Divine Furnace, agora refinado como um mensageiro do Sol, com poder destrutivo multiplicado várias vezes enquanto rasgava o espaço. As pupilas de Fal Arlan se contraíram quando ele percebeu com horror que aquela técnica não apenas tocava as regras superiores, ela realmente as manifestava. Ao mesmo tempo, entre os destroços orbitais que ainda flutuavam, um buraco de minhoca espacial se abriu silenciosamente no campo estelar, suas bordas distorcidas brilhando com ondas gravitacionais. Uma nave de exploração desgastada saiu lentamente do Vormole, usando pequenos impulsos dos motores para estabilizar a trajetória. Dentro da cabine apertada, Lan Shen e Zhu Lin estavam diante do painel de controle, arregalando os olhos ao ver a batalha catastrófica à frente. Lan Shen soltou um longo suspiro de alívio enquanto conferia as coordenadas no mapa estelar. Vivo ou morto, finalmente chegamos ao alcance do alvo, murmurou enquanto limpava o suor da testa. Juro que depois dessa viagem eu vou comprar uma nave de alto nível. Aquele vendedor vestindo o planeta Z34-548 ainda me deve um favor enorme de 82 anos atrás. Talvez dessa vez ele finalmente nos dê um desconto decente, respondeu Zhu Lin, embora sua atenção estivesse focada no comunicador portátil. Ele cruzou rapidamente os sinais do setor antes de levantar a cabeça com uma expressão séria. As forças principais do setor White Theater ainda não chegaram para isolar a área, mas parece que um oficial de alto nível do setor Amu já interceptou a ameaça. O rosto de Lan Shen se iluminou imediatamente de alegria. Sério? Isso é uma ótima notícia. Se um enforcer já chegou, então Lu Seng praticamente já está salvo desses piratas. Cheio de energia renovada, Lan Shen acelerou a nave, levando os motores subluz ao limite. Depois de 10 minutos tensos atravessando destroços metálicos flutuando, a silhueta de uma nave gigantesca apareceu à frente deles, dominando o espaço. Essa nave colossal era facilmente 100 vezes maior que a pequena nave de Lan Shen, uma verdadeira fortaleza flutuante cheia de armas. Lan Shen imediatamente reconheceu o símbolo no casco, o emblema de folha de bordo do Departamento de Aplicação da Lei do Setor Amu. Seu coração disparou ao ver um símbolo de autoridade tão esmagadora. Lan Shen encarou a nave majestosa com o queixo caído, balançando a cabeça entre admiração e inveja. Um encouraçado administrativo de Tier 12. Eu poderia trabalhar por 3 vidas inteiras e ainda assim não conseguiria pagar nenhuma única peça do trem de pouso dessa coisa. Zhu Lin não resistiu e soltou uma risada seca provocando o amigo. Bom,
se você conseguisse finalmente avançar para Tier 11 e virasse Enforcer, talvez o departamento até te entregasse uma dessas. Talvez até mais luxuosa. Lan Shen deu um sorriso torto e bufou. Isso é ainda mais improvável do que eu ganhar o jackpot da loteria do posto galáctico. Vamos manter os pés no chão. Enquanto os dois continuavam conversando, a conversa foi interrompida por uma onda aterradora de energia que atravessou o setor, visível até a olho nu como uma distorção no fundo estrelado. A escala da colisão era absurda. Eles não conseguiam calcular exatamente quantos milhares de quilômetros estavam de distância da origem, mas mesmo assim as ondas de choque eram fortes o suficiente para sacudir a nave. A nave de exploração gemeu sob a pressão, seus compensadores de gravidade interna gritando enquanto era sacudida como uma folha ao vento. Essa quantidade de energia, isso não é só uma escaramuça. Isso é uma luta até a morte entre especialistas de Tier 11, gritou Lan Shen enquanto tentava controlar a nave. Enquanto se aproximavam, eles ativaram rapidamente os scanners de longo alcance, tentando extrair dados daquele campo de energia caótico. O sistema está analisando as assinaturas dos destroços, informou Zulin, digitando rapidamente no painel. Os resultados apareceram na tela, fazendo os dois gritarem de choque ao mesmo tempo. Espera, o quê? Os cães confirmam que esses destroços são da Devilcla, a nave principal da gangue Scarlet Citadel. A voz de Zulin tremia. A nave não foi só desativada, ela foi pulverizada até virar poeira subatômica. Parece que a Scarlet Citadel finalmente encontrou uma força da qual não conseguiu fugir. Segundos depois, os dois chegaram a uma cena que parecia saída de um filme de destruição total. Duas figuras gigantescas trocavam ataques em alta velocidade, uma brilhava com uma luz tão intensa quanto um sol recém-nascido, enquanto a outra se movia envolta em um brilho prateado frio, parecido com a luz distante das estrelas. Cada choque entre os poderes fazia o vazio se curvar e colapsar em pequenos pontos, criando buracos negros temporários que devoravam a poeira estelar ao redor. As ondas de energia que eles tinham sentido antes eram apenas os ecos desse confronto monstruoso. Zulin estreitou os olhos para o monitor, prendendo a respiração. Aquele de armadura prateada, usando a espada das Rus, deve ser o Enforcer do setor Amu. Mas, com quem ele está lutando? Ele se inclinou mais para a frente, completamente incrédulo. Quem poderia ter força suficiente para enfrentar um Enforcer de igual para igual assim? Os dois combatentes eram completamente opostos. O emblema de aplicação da lei do Enforcer brilhava com uma luz sagrada e prestigiosa, confirmando sua autoridade. Já o oponente dele era um jovem incrivelmente bonito, com olhos cinza pálido tão frios quanto cinzas apagadas, mas seu corpo inteiro pulsava com um brilho solar que parecia desafiar as próprias estrelas. Os punhos de Lu Seng eram movidos por um poder tirânico e esmagador que parecia não ter igual na galáxia. Mesmo assim, dentro daqueles golpes brutais havia uma estrutura milagrosamente complexa, seus movimentos imitavam a majestosa rotação gravitacional dos planetas, belos e misteriosos ao mesmo tempo. Embora sua energia bruta fosse tecnicamente inferior à do Enforcer de Tier 11, sua habilidade e resistência física estavam forçando o oficial a recuar de forma humilhante. Fal Arlan desviava desesperadamente, cada vez mais confuso enquanto tentava encontrar uma brecha contra os ataques de punho nu do garoto. Zulin só conseguia assistir com a boca aberta, murmurando, aquela figura dourada, claramente não é um bandido da Scarlet Citadel, mas é assustadoramente forte. Ele não está apenas igualando o Enforcer de Tier 11. Ele está dominando a luta. Como alguém assim poderia estar ligado a piratas espaciais? Isso simplesmente não faz sentido. Segurando firme no orgulho, Fal Arlan apertou a espada com força, enquanto sua armadura prateada liberava faíscas de proteção. Chega dessa insolência! Agora veja isso, ele rugiu, preparando um golpe capaz de cortar todo o setor. Mas o Enforcer foi lento demais. Antes mesmo que pudesse iniciar o movimento da espada, a enorme mão de Lu Seng avançou como uma garra dourada e agarrou firmemente o capacete de Fal Arlan, parando seu movimento na mesma hora. Sem hesitar nem por um segundo, Lu Seng começou a lançar uma sequência brutal de socos curtos e explosivos.
Cada golpe carregava o peso de uma montanha, batendo repetidamente na armadura prateada do enforcer até os impactos atravessarem o metal reforçado e atingirem diretamente seus órgãos. Em poucos segundos, o prestigioso enforcer de Tier 11 foi completamente espancado de forma unilateral. Ele ficou mole nas mãos de Lu Seng, incapaz de respirar direito enquanto um líquido vermelho espesso começava a escorrer de sua boca e sair pelas fendas do visor. Lu Seng soltou um pequeno resmungo de desprezo, cheio de frieza, antes de largar o homem e virar o rosto com total indiferença, como se aquela luta tivesse sido apenas um pequeno trabalho qualquer. Lan Shen assistia à cena pela tela com uma estranha sensação de familiaridade incomodando sua mente. Ele olhava fixamente para a silhueta jovem e bonita, tentando lembrar quem era aquele guerreiro, mas o nível absurdo de poder fazia até suas próprias memórias parecerem erradas. Zhu Lin virou para perguntar se Lan Shen reconhecia o Guerreiro Dourado, mas encontrou o parceiro completamente congelado, encarando a tela com um olhar vazio. O rosto de Lan Shen estava preso numa expressão estranha, uma mistura de horror, admiração e total confusão mental. É ele, gaguejou Lan Shen quase sem voz. De repente, sem aviso, ele levantou a mão e deu um tapa forte no próprio rosto. Zhu Lin pulou para trás, confuso. O que diabos você está fazendo? Você finalmente enlouqueceu. Lan Shen agarrou as mãos de Zhu Lin com força desesperada. Você também precisa me bater. Me bate o mais forte que puder. Tenho certeza de que eu caí em algum tipo de sonho maluco. Zhu Lin piscou completamente chocado. Você está falando sério? As ondas de energia fritaram seu cérebro? Eu não estou entendendo nada do que você está fazendo. Os olhos de Lan Shen se moviam nervosamente enquanto ele murmurava para si mesmo. Talvez fritaram mesmo, sinto que estou ficando louco, não tem como isso que eu estou vendo ser real. Zhu Lin estreitou os olhos, e depois de hesitar um pouco, decidiu atender ao pedido do parceiro de forma bem direta. Ele tensionou os músculos e lançou um tapa poderoso. A velocidade foi tão absurda que rachou o ar pressurizado da cabine, criando uma rajada que espalhou papéis e equipamentos pela sala. Lan Shen foi completamente pego de surpresa pela força do golpe, arregalando os olhos por um instante antes do impacto. Bap! O tapa acertou em cheio seu rosto, lançando-o para trás. Ele atravessou a ponte de comando e bateu contra a estrutura interna com um estrondo metálico antes de desaparecer pelo corredor. O silêncio durou alguns segundos até Lan Shen voltar rastejando para a ponte, segurando a bochecha inchada. Zhu Lin, ele ofegou, olhando para o amigo com uma intenção assassina nos olhos. Zhu Lin ajeitou calmamente as mangas, sem mostrar arrependimento algum. Você foi quem pediu para eu bater. Em todos os meus anos viajando pelo espaço, nunca ouvi um pedido tão estranho. O rosto de Lan Shen se contorceu de dor enquanto ele falava entre dentes. Maldito! Eu pedi para você me bater para me acordar, não para usar toda a sua força. Você usou técnicas marciais de Tier 10 em mim. Você estava só esperando uma desculpa para fazer isso. Zhu Lin ficou sério e ignorou a reclamação. Pare de reclamar da sua bochecha. Agora me diga logo por que você estava agindo como um louco. A raiva de Lan Shen diminuiu e virou uma expressão pesada enquanto ele apontava para a figura dourada no espaço. Lan Shen virou para Zhu Lin com uma voz vazia. Esquece o tapa. Mas me diz uma coisa, se eu disser que o monstro que está derrotando o enforcer do setor Amu é na verdade Lu Seng, seu cérebro consegue aceitar isso? Zhu Lin recuou como se tivesse levado um choque. Quem você disse? Ele perguntou. Lan Shen ficou em silêncio. Aos poucos Zhu Lin percebeu o nome que ele queria dizer, justamente a pessoa que eles tinham vindo procurar. Você ficou louco? Ele gritou. Você está dizendo que aquele cara que está segurando um enforcer de Tier 11 é o mesmo prodígio daquele planeta de recursos Tier 1 que você mencionou? Aquele garoto. Lan Shen continuou olhando a luta. Por isso eu pedi o tapa. A última vez que vi Lu Seng ele era só Tier 8. Mesmo com um milagre ele deveria estar no máximo Tier 9 agora. Mas como um Tier 9 pode humilhar um Tier 11 assim? Zhu Lin quase riu, mas quando viu o olhar sério de Lan Shen, o choque tomou conta.
Tier 9? Você está dizendo que, aquele sol ali, é só Tier 9. A figura magnífica diante deles, brilhando como uma estrela viva, continuava atacando o Enforcer. Ao analisar melhor sua energia, o cultivo de Martialdão realmente estava apenas em Tier 9. Seu corpo quase não mostrava integração com o grande Dão do céu e da terra, era pura carne e osso transcendentes carregando um poder pesado como o núcleo de um planeta. Era a força pura de uma Transcendent Life Form. Lan Shen reconheceu as técnicas de punho, eram familiares, mas agora estavam muito mais profundas e mortais do que antes. Sonho ou não, sussurrou Lan Shen, aquele ali é definitivamente Lu Seng. Depois de expandir seu Martialdão 1000 vezes, Lu Seng estava completamente imerso no estado de Martial Divinity. Ele mexeu os dedos, ao redor de seus nós dos dedos, 30 pequenas estrelas giravam em órbita perfeita como contas de um colar cósmico. Seu punho se tornou um verdadeiro forno vivo, nutrindo um Golden Crow muito mais poderoso que seu antigo Five Quarters Fist. Agora ele tinha vantagem clara na luta. Fal Arlan, jogado para trás novamente, rangeu os dentes com desespero. Maldito garoto! Ele realmente está me forçando a usar minha verdadeira força. Uma luz violeta explodiu nos olhos de Fal Arlan como um meteoro furioso. Ele soltou um rugido que ecoou pelo espaço enquanto reunia toda a sua energia. Sua voz trovejou no vazio com intenção assassina. Chega de brincadeira! Todo esse setor do céu estrelado será sua tumba. Os princípios do grande Dão do céu e da terra convergiram instantaneamente, entrando no corpo do Enforcer e transformando-o num canal de destruição em escala planetária. Uma aura de aniquilação se espalhou, fazendo até os átomos dos destroços próximos vibrarem. Sua voz ecoou pelo espaço como um sino do fim. Morra, seu garoto arrogante, gritou o Enforcer. Os olhos de Lu Seng brilharam com luz mental enquanto ele analisava calmamente o ataque. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Finalmente, parece que agora eu posso me divertir um pouco antes disso acabar. Quando os dois estavam prestes a colidir num ataque final devastador, dois pequenos rastros de luz entraram na zona de batalha. Lan Shen e Zulin agitavam os braços desesperadamente enquanto transmitiam mensagens por todas as frequências. Pare! Parem! Todo mundo pare de lutar! Isso é um grande mal-entendido, gritou Lan Shen enquanto sua nave voava perigosamente perto de Lu Seng. Ele gesticulava desesperadamente pela janela. É um erro! Um grande erro! Lu Seng parou e fez uma expressão irritada ao reconhecer os dois. O que vocês estão fazendo? Sussurrou Lan Shen enquanto Zulin falava com o Enforcer pelo canal prioritário. Lord Enforcer! Por favor, pare! Esse jovem não é membro da Scarlet Citadel. Ele é um nativo do planeta Azur que está exatamente dentro do alcance dos seus scanners. Nesse momento, uma voz automática soou no sistema interno de Fal Arlan. Senhor, biometria e origem de sinal confirmadas. A identidade foi verificada. Ele é o campeão designado da região Azur Timberstar. Fal Arlan abaixou levemente a espada enquanto respirava pesado. Tem certeza absoluta? Perguntou ainda cheio de adrenalina. Você está dizendo que esse jovem chamado Lu Seng é um residente registrado do planeta azul classificado como A28462? Pela 13ª vez, o computador confirmou. Fal Arlan assentiu lentamente com os dentes cerrados. Um nativo de um planeta de recursos de baixo nível, mas com um físico de Transcendent Life Form de alto nível, murmurou Fal Arlan. Ele está enfrentando um mestre de Tier 11 estando apenas em Tier 9, e ainda dominou pelo menos 2 princípios do Dão. Isso é pura loucura. A calma fria do Enforcer desapareceu, substituída por um choque total. Dentro de seu coração era como se 100 estrelas explodissem ao mesmo tempo, fazendo-o olhar para Lu Seng com um novo respeito cheio de medo. A explosão de 100 estrelas dentro do coração de Fal Arlan não era destruição, mas uma onda de alegria intensa. Essa emoção tomou conta de sua mente como uma maré estelar. Ele olhou para Lu Seng com um sorriso calculista surgindo lentamente. Para Fal Arlan, aquele jovem deixou de ser apenas uma pessoa. Ele era um tesouro celestial vivo, uma maravilha biológica que a galáxia nunca tinha visto.
Em seus olhos, o potencial de Lu Seng valia mais do que centenas de planetas cheios de recursos. Agora seu objetivo era claro: garantir que Lu Seng ficasse sob sua autoridade antes que outras facções descobrissem. Decidido, Fal Arlan ajustou a postura e se aproximou do jovem com seriedade. Saudações. Agora que a batalha terminou, permita-me me apresentar oficialmente como representante da lei, disse ele no silêncio do espaço. Assumindo uma postura de igualdade profissional, algo raro para alguém de sua posição, ele falou claramente. Eu sou Fal Arlan, um enforcer de alto nível do Departamento Especial de Aplicação da Lei da Região Estelar Amu. É uma honra conhecê-lo, Lu Seng. Lu Seng respondeu com um aceno curto. O prazer é meu, Fal Arlan. Não é todo dia que encontro alguém da sua posição. Mesmo com a conversa educada, Lu Seng logo pensou novamente nos destroços da nave que ele tinha conquistado. Ele não ia deixar aquilo passar. Com um tom meio irônico, disse, agora, Fal Arlan, não pense que só porque nos apresentamos educadamente você está livre da dívida. Você ainda precisa me compensar pela nave que destruiu. Eu trabalhei muito para consegui-la. Nesse ponto, Lu Seng já tinha entendido a situação. Aquela nave prateada não era de piratas, mas uma nave enviada para destruir os Crimson Pirates. Basicamente eram a polícia do espaço, e Fal Arlan era o líder. Vendo por esse lado, destruir a Devilcla era procedimento padrão, enquanto o contra-ataque de Lu Seng parecia resistência à autoridade. Mesmo assim, Lu Seng não estava muito preocupado com esses detalhes legais. Como ele poderia conhecer as leis da galáxia? Ele nem sabia o que era o Departamento de Aplicação da Lei Estelar e nem entendia o idioma galáctico. No fundo ele ainda se via como um simples fazendeiro do céu estrelado, protegendo sua propriedade e tentando ganhar algum dinheiro. Uma leve tristeza passou por sua mente ao perceber a realidade. Ele tinha passado a vida tentando alcançar o topo das artes marciais em seu planeta natal, só para descobrir que no universo inteiro ele era basicamente um caipira sem educação. Era uma sensação estranha perceber que ele era um estrangeiro no próprio universo. Fal Arlan falou novamente, com um tom amigável e estratégico. Sua contribuição para a operação contra os Crimson Pirates na região Amu foi enorme. Pretendo enviar um relatório completo à Federação para garantir que você receba a maior recompensa possível. Porém, para processar uma recompensa desse nível, você precisa ir pessoalmente até a capital administrativa da região Amu. A ideia de visitar a estrela principal da Federação fez Lu Seng hesitar. Ele não sabia se queria ficar tanto tempo longe de casa. E quão longe fica essa capital administrativa da minha posição atual? Perguntou com cautela. Fal Arlan respondeu com entusiasmo treinado. Se partirmos agora, a viagem até o centro da região Amu é de aproximadamente 500 anos-luz. Com um cruzador prateado como o meu, levará cerca de 1 a 2 meses, provavelmente 2, se houver tráfego ou destroços no caminho. Lu Seng franziu a testa, calculando o tempo longe da família e do treinamento. Eu realmente preciso ir pessoalmente? Tenho muitas responsabilidades no meu planeta. Fal Arlan sorriu levemente. Devo mencionar que a recompensa do governo por esse nível de contribuição vale facilmente 10 vezes mais do que aquela nave Devilcla que você tanto gostava. Ir dali. Ele queria levar Lu Seng imediatamente para seu território antes que outras regiões descobrissem esse talento raro. Para ele, Lu Seng era um tesouro que aparecia talvez uma vez em toda uma civilização. Cada segundo perdido naquele espaço neutro era um risco que ele não queria correr. A uma curta distância, Zulin e Lan Shen assistiam à conversa com a respiração presa. Lan Shen soltou um suspiro animado, finalmente relaxando. Viu? Eles pararam de tentar se matar. Agora podemos nos aproximar.
Quando trouxermos Lu Seng de volta para nossa jurisdição, o talento monstruoso dele vai sacudir toda a região estelar. Ele vai ser o maior acontecimento do nosso setor em séculos. E nós fomos os que descobriram ele, então estamos feitos pro resto da vida, continuou Lan Shen, cada vez mais empolgado. Zulin, você acha que existe chance de termos uma audiência privada com o chairman da região estelar? Imagina as medalhas, o prestígio e o financiamento. Ele já estava completamente perdido num sonho dourado de futuro. O devaneio dele foi interrompido por um sussurro baixo e sério do companheiro. Lan Shen, para com isso. Você está sendo otimista demais. Lan Shen piscou, saindo do delírio e olhando para a expressão sombria de Zulin, confuso. Otimista demais, respondeu Lan Shen, franzindo a testa. Você está dizendo que Lu Seng não é tão monstruoso quanto imaginamos? Amigo, ele acabou de usar força de level 9 para humilhar um enforcer de level 11. Que prova você quer mais? Não, eu não tenho dúvida nenhuma sobre o talento dele, disse Zulin, balançando a cabeça lentamente enquanto observava os dois ao longe. O que eu duvido é que vamos conseguir levar Lu Seng de volta para casa sem problemas. A logística e a política disso estão virando um pesadelo. Lan Shen piscou, começando a perder o entusiasmo. Por quê? Do que você está falando? Zulin apontou para Fal Arlan, que conversava com Lu Seng de forma suspeitamente amigável. Nós conseguimos ver claramente que Lu Seng é extraordinário. Você acha mesmo que alguém como Fal Arlan, um executivo da região estelar Amu, não percebeu isso? Ele não está sendo educado, ele está tentando roubar ele. Você acha que ele vai deixar Lu Seng vir com a gente assim tão fácil? E por que ele impediria? Retrucou Lan Shen, indignado. Mesmo sendo um executivo de alto nível, ele não pode simplesmente sequestrar um cidadão de outra jurisdição. Lu Seng pertence à região estelar Baiu. A lei galáctica protege isso. Zulin olhou para ele com um olhar cansado e quase cheio de pena. Ele ainda não é cidadão, Lan Shen. Você estava tão empolgado que esqueceu do passo mais importante da missão. Você nunca registrou Lu Seng. Lan Shen congelou, ficando pálido. Droga, você tem razão. Ele ainda não fez registro de cidadania. Exatamente, continuou Zulin, embora o planeta Azura 28462 pertença tecnicamente à região estelar Baiu, Lu Seng não é cidadão legal do nosso setor. Aos olhos das estrelas, ele sempre foi um sem registro. Se Fal Arlan levá-lo primeiro para a região Amu e fizer o registro lá, Lu Seng se tornará legalmente cidadão da região Amu. A realização caiu sobre Lan Shen como um soco. O futuro brilhante que parecia tão próximo estava escapando rapidamente, e seu rosto ficou horrível. O que fazemos agora? Existe algum jeito de registrar ele para a região Baiu antes de Fal Arlan agir? Zulin pensou rápido. O registro precisa ser feito pessoalmente, mas alguém como ele pode receber exceção do executivo. Se reportarmos isso ao nosso superior agora, ele pode resolver. Entre em contato imediatamente. Lan Shen insistiu. Zulin suspirou. Eu sou apenas um pequeno oficial do Reino Estelar. Não posso ligar diretamente para o executivo quando quiser. Mas não se preocupe, ele deve chegar logo. Como se fosse resposta, várias luzes azuis apareceram à distância.